A paz do Senhor, meus queridos, que o Senhor Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e esse trimestre de lição nova, a lição vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Muito importante para o nosso conhecimento entendermos como foi a vida do maior missionário da igreja cristã, o apóstolo Paulo. E nesta revista estudaremos acerca desde onde o apóstolo nasceu até quando ele foi morto, decapitado lá em Roma. Então é muito importante que você não perca nenhuma dessas lições. São 13 lições que com certeza vai trazer grandes conhecimentos para a nossa vida. E que nós possamos, assim como o mesmo apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então vamos aprender a trajetória do homem de Deus, como ele andou, quando foi sua conversão. Hoje a lição é de número 1, com o seguinte tema: o mundo do apóstolo Paulo. Vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Vamos aproveitar também e fazer uma pequena leitura do primeiro tópico da lição, e assim vamos comentá-los. Entendendo a origem de Paulo, há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Meus queridos, nós não temos detalhes acerca da vida, do nascimento, de como Paulo se desenvolveu na sua vida acadêmica. Pontualmente nós não temos uma cronologia, mas nós temos várias passagens bíblicas que nos ensina e nos mostra como o apóstolo Paulo viveu. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, revela algumas coisas para nós acerca da sua vida. Vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 22, versículo 3, que nos diz: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Desde o tempo de Alexandre o Grande, nós vemos que muitos gregos foram habitar ali em Tarso. Muitos eruditos, muitos filósofos, muitos mestres, pessoas eruditas daquele tempo foram habitar em Tarso. Então Tarso virou um reduto de pensadores, de pessoas importantes para o império de então. Então, passando-se muitos anos, nós vemos que Tarso também teve uma importância na vida financeira do Império Romano, porque Tarso ele tinha um rio. E esse rio Quinido era muito importante, pois ali havia trocas de mercadoria. Ali havia embarque de mercadorias para todo o Império Romano. Então nós vemos a importância que tinha a capital da Cilícia, Tarso, aonde o apóstolo Paulo morou e também nasceu. Uma grande reputação antes mesmo de Paulo e posteriormente continuou tendo uma boa reputação. Tanto é que o grande César Augusto, ele mesmo foi educado pelo Antenedoro e posteriormente o nascimento do seu filho, ele trouxe outro morador de Tarso para ser o mestre na criação do seu filho. Assim, Tarso, ela tinha uma boa reputação e os grandes oradores, mestres e filósofos saíam daquela pequena cidade. O mundo de então era governado pelos romanos e as suas leis eram que dava ali o curso a todas as sentenças. Mas a língua mundial daquele tempo não era a língua romana, e sim a língua grega. Então, o grego era a língua falada no mundo do apóstolo Paulo. Nós sabemos que os judeus eles tinham o hebraico e também o aramaico, mas devido a estar ali submisso ao governo mundial romano, eles também
falavam e também aprendiam a língua dos gregos. Então, o grego era a língua mundial no tempo do apóstolo Paulo. Se os romanos governavam o mundo através da sua lei e do seu governo, os gregos, dominavam o mundo através da sua língua e também das suas artes. Quando nós falamos sobre filósofos, logo lembramos, dos filósofos gregos, que foram os mais importantes e impactantes nas nossas culturas. Então, quando nós lembramos da cultura dos gregos, nós vemos quanto ela tem influenciado, não só lá no tempo dos romanos, mas até os nossos dias. O mundo cultural do apóstolo Paulo. Os romanos respeitavam a diversidade religiosa, desde que respeitassem os deuses do império. Com isso, o apóstolo Paulo teve grande liberdade para, em todo o império, pregar sobre Jesus Cristo. Nós sabemos que quando Paulo entrou em Éfeso, estava lá um altar à deusa Diana. O apóstolo Paulo, ele começou também a falar de Cristo naquela cidade, e muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor. Então, Paulo, ele tinha liberdade para levar a Cristo a todas as províncias do Império Romano, devido a essa expansão do cristianismo, graças à liberdade que Roma dava à diversidade religiosa. E os cristãos daquele tempo souberam aproveitar a oportunidade para levar o nome do Senhor Jesus aos confins da terra. Assim também devemos, usar a palavra de Deus em nossos dias, levar o Evangelho de Cristo a todas as nações. Nós sabemos que hoje no Brasil nós temos liberdade de pregar a Cristo, de levar a palavra de salvação, de mostrar que Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade. O segundo subtópico nos diz o seguinte: Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Então nós vemos que os pais do apóstolo Paulo, eles obedeciam à lei vigente, que era a lei de Moisés. O próprio pai do apóstolo Paulo era um fariseu. E com isso também ele queria que o apóstolo Paulo seguisse o mesmo caminho, se tornando ali um grande mestre da lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo, ele foi circuncidado, obedecendo assim o pacto, a aliança que Deus havia feito com Abraão, que todos os seus descendentes, no 8º dia de nascido, deveria ser circuncidado, cortado ali a pele do prepúcio, para que ali fosse formulado perpetuamente a aliança que Deus havia feito com Abraão. Então a circuncisão era um sinal do pacto, da aliança que Deus fez com o seu povo. E todos os filhos homens deveriam, no 8º dia de nascido, ser circuncidados, pois era o pacto, era o ritual da aliança que Deus havia feito com o povo judeu. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo ele seguiu todos os ritos da lei de Moisés, desde o seu nascimento no 8º dia, até mesmo quando chegou à sua adolescência e ele foi encaminhado para ser ali doutrinado, ensinado nas leis, através de um grande educador daquele tempo, que era o grande Gamaliel. Então nós vemos que Paulo ele vai aos pés de Gamaliel ser instruído dentro da lei de Moisés. E ali ele se tornou posteriormente um grande mestre, um grande conhecedor da palavra ali da lei de Moisés. E posteriormente ele usou o conhecimento da lei que ele aprendeu para também levar o amor de Cristo a todas as pessoas.
Assim, queridos, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aprendemos um pouco sobre a vida desse tão grande homem de Deus, o missionário dos gentios, o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o mundo do apóstolo Paulo era composto ali pelos romanos, que governavam o mundo através do seu império, colocando ali a sua lei e o seu governo como obras marcantes para aquele mundo. Aprendemos também que o mundo de Paulo era composto também pelos gregos, e ali que teve grande contribuição através da sua língua, que foi a língua mundial do mundo de Paulo, e também da sua cultura, que vieram grandes professores e filósofos através da cultura grega. E sobre os judeus, o apóstolo Paulo, ele continuou nos ritos que vinha da lei de Moisés. Ele ali cumpriu os rituais, até mesmo na sua adolescência, aonde foi instruído ali na palavra da lei com o grande mestre Gamaliel. Assim, queridos, que nós também possamos aprender muito mais da palavra de Deus, nos tornarmos também mestres para poder ensinar a outras pessoas o verdadeiro caminho, a verdadeira palavra de salvação que vem através da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e eu espero você na próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Peço que você curta, comente e também compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Comente aí de que local você está assistindo essa aula. Coloque aí que eu quero, assim, conhecer um pouco mais da sua vida e de que local você está ouvindo e vendo este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.